TVT Cidades. Olá para você que estava com a gente até bem pouco tempo aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual e que a partir deste momento nos acompanha no quadro TVT Cidades, o TVT Cidades, que além da Rádio Brasil Atual também é transmitido no YouTube da TVT e no YouTube da Rádio Brasil Atual. Hoje em nossos estúdios aqui na Avenida Paulista, a Anália Silva, ela que é do coletivo Mulheres em Ação e cabeça de chapa, a vereadora pelo Partido dos Trabalhadores na cidade de São Vicente. Anália Silva, prazer te receber aqui no TVT Cidade, seja bem-vinda. Muito obrigada, o prazer é nosso do coletivo de estar aqui com vocês. Bem-vinda, Anália. Anália, a gente costuma pedir para os candidatos e candidatas que vêm aqui no TVT Cidades, antes da gente começar o nosso papo especificamente discutindo problemáticas e os desafios das cidades, que se apresentem aí para os nossos ouvintes da Rádio Brasil Atual e também os telespectadores no YouTube da TVT e da Rádio Brasil Atual. O microfone é seu. Obrigada. Boa tarde, boa noite, bom dia para quem vai nos assistir aí, em qualquer horário que a gente vai estar assistindo, passando aí para todo mundo. Eu sou a Anália Silva, economista, pós-graduada em gestão de políticas públicas, também hoje funcionária pública, né? E estamos aí no coletivo Mulheres em Ação, que foi construído, está sendo construído, na verdade, porque o coletivo a gente constrói a cada dia que passa, para representar a cidade de São Vicente e a diversidade que ela tem. Então nós somos assim formados por diversas mulheres, somos em 5 mulheres fortes, maravilhosas. Cida Grilo, nossa baluarte, 87 anos, uma mulher, a primeira afiliada do Partido dos Trabalhadores em São Vicente, que ajudou a formar esse partido. Marta Regina, a professora Marta Regina, também já professora aposentada, que dedicou a sua vida e dedica a sua vida à educação, assim como a nossa Sônia Laide, também professora, ex-diretora, que fez uma luta muito grande contra a escola cívico-militar no nosso município, que ela era diretora de uma escola que foi escolhida para ser a cívico-militar e brigou muito para falar para a população o como aquilo era ruim para as nossas crianças. E a Elisa Cristina Riesco, que está aqui nos acompanhando no estúdio, que também é professora aposentada, ela conseguiu se aposentar, gente. Eu não vou conseguir essa proeza, mas elas conseguiram se aposentar e aí estão também na luta pela educação, pela diversidade, sindicalista, estamos aí. Esse é o nosso coletivo Mulheres em Ação. Mas, Anália, você já foi pré-candidata, candidata à Prefeitura de São Vicente e agora você está encabeçando essa chapa para a vereança lá em São Vicente. Como é que está a formação desse arco de alianças políticas, inclusive porque faz parte da federação, né, junto com o PV e com o PCdoB? Como é que vocês estão articuladas lá em São Vicente para enfrentar o pleito desse mês de outubro? Fui candidata a prefeita na última eleição, né? Então essa parte de estar um pouquinho preparada para os desafios e a gente já estava, sempre esteve, né? Mulher nasce pronta, né? A gente vai se construindo a cada dia com todas as lutas que acontecem. Nossa federação está muito bem construída, nós temos uma chapa muito forte, muito legal de ver. E também sou presidenta do partido na cidade, então né, tenho um pouquinho dessa ajuda aí para construir. Mas é muito bom ver as mulheres tomando um protagonismo, fazendo acontecer, estando realmente buscando nos papéis de poder e de decisão que a gente tanto é aleijada e de muitos tempos. Então a gente, em dados momentos, nos foi proibido estar nos espaços e o Partido dos Trabalhadores a gente conquistou um espaço de paridade, né? Então nós estamos lá, presidência eleita, eu fui eleita presidenta do partido já em 2019, reconduzida agora, e nesse processo a gente entende realmente que o papel da mulher é onde ela quiser estar. O lugar da mulher é na política, decidindo os futuros que uma cidade, que um país, que uma nação, que um estado precisa ter. Então, por isso que nós nos colocamos, essa construção realmente, da nossa construção da chapa, né, da federação, e a construção dos coletivos, o nosso coletivo em especial, se dá nessa necessidade de representatividade, de representar uma ideia de plural, do coletivo, mas do plural, do diverso, que olhe para cada pessoa que realmente precisa. Nossa cidade, a gente sempre... Eu sou economista, então a gente como estudante de desigualdade social, né? Então, quando você estuda um pouco da desigualdade, você consegue perceber em alguns lugares
onde estão os polos onde precisaria de mais recursos. E hoje a gente vê o governo federal trazendo esses recursos para a cidade e vê algumas cidades se negando a receber ou omitindo a participação do governo federal nessa política de transformação das pessoas. Então é isso, um pouco dessa construção que a gente está fazendo. Antes da gente começar a falar dos problemas específicos da cidade de São Vicente, eu quero saber do clima político em São Vicente. As mulheres, infelizmente, a gente noticia aqui com muita tristeza, já há muitos anos, casos de violência contra as mulheres e também violência política contra as mulheres. Como é que é o ambiente político lá em São Vicente? Vocês também enfrentam esse tipo de problema lá? Não é fácil em lugar nenhum do Brasil ser mulher e estar num ambiente político. Eu falo que eu sou filiada há mais de 20 anos, participo de movimentos sociais há muito tempo, participo do movimento negro a minha vida inteira. E não é fácil você ser mulher e estar em um poder em um lugar de destaque em lugar nenhum. Em São Vicente não é diferente. Nós não temos uma mulher na Câmara Municipal desde 2008, que não é eleita uma mulher em São Vicente. Né? Então a gente busca essa representatividade justamente por conta disso. São os níveis de feminicídio aumentando, agressões. A gente não consegue no nosso município ter uma secretaria de mulheres mesmo, que falem e consiga aglomerar as políticas para as mulheres, porque a gente fala de política para as mulheres, não é só a Delegacia da Mulher 24 horas, isso é uma delas, mas é ter saúde para a mulher, educação para as nossas crianças e para que as mulheres possam sair para os seus trabalhos cientes e felizes, que vão deixar essas crianças em um lugar que seja realmente propício para que eles estejam, e também segurança pública, onde você possa ir e vir sem realmente ter a problemática, porque hoje nós vemos num mundo, né, nós viemos agora desse um período meio conturbado, meio tenebroso, meio ruim, que a gente enfrentou. Eu diria completamente conturbado e tenebroso. Eu estava tentando minimizar a situação, mas tudo bem. É muito para nós mulheres, principalmente nós mulheres de esquerda, mas de perseguições e que as mulheres se tornaram posse, né? Então não tem ainda uma visão muito retrógrada do que a gente tem de direitos, o que a gente pode e o que a gente não pode fazer. Então, quando a gente se lança uma candidatura coletiva de mulheres, é realmente pensando na pluralidade, no direito de todas, de ir e de vir, do direito de poder se expressar, falar e ser ouvida também. Então, ter voz e ter vez sempre. Olha, vamos falar então, entrar nesse guarda-chuva de políticas públicas que beneficiam a população, ou em tese teriam que beneficiar e que muitas vezes não chega lá na ponta a quem mais precisa, que é a população mais carente, que vive em situação de vulnerabilidade. Você trouxe esse recorte de mulheres. Dentro desse guarda-chuva, eu quero falar de acesso à cidade. Começa a questão de acesso à cidade dentro de políticas públicas. Eu vou trazer um recorte, por exemplo, na saúde, lá na Baixada, lá na cidade de São Vicente, a qual você se coloca à disposição da população como candidata a vereadora de um coletivo Mulheres em Ação. Nós temos a saúde, eu acho que é um problema que a gente precisa enfrentar sempre, né? Hoje, na nossa cidade, nós enfrentamos a terceirização da saúde. É a entrega para organizações sociais todo o atendimento de urgência e emergência. Todo ele. Eu tenho um pronto-socorro hoje no meu bairro e que eu não tenho coragem de levar o meu filho, porque das vezes que eu levei, o atendimento não condiz com a realidade que a gente precisava. E olha que eu levo. Então, você chegar sabendo qual a situação do seu filho e sair de lá sem o atendimento que você esperava que tivesse, é muito ruim. As mulheres na nossa cidade, preventivo é uma demora, marcação de consulta é uma demora. Nós voltamos à época das filas para marcação de consulta. Nós não conseguimos hoje ter o acesso que nós gostaríamos de ter. Então é uma problemática muito grande. Acho que isso tem que ser enfrentado com muita fiscalização, né? Com muito olhar voltado para o social mesmo, para quem mais precisa, porque quem precisa está lá nos rincões. Então a gente precisa levar a saúde para essa população. Acho que quando a gente fala dos programas sociais, a gente tem que falar muito dos mais médicos. Hoje nós temos muitos mais médicos na nossa cidade e precisamos ampliar mais, porque a gente sabe que a qualidade que tem esse atendimento, de como isso ajuda e que o governo federal faz para nos ajudar, bancando realmente esses médicos do nosso município. Então acho que quando a gente fala de saúde, eu entendo a dificuldade. Nós somos uma cidade numerosa ao extremo.
Eu entendo essa dificuldade. Nós temos um orçamento pequeno, também entendo essa necessidade, essa dificuldade. Entendo que a gente gasta e muito parte do nosso orçamento ele é gasto com o pessoal. Eu sei disso, conheço a fundo o nosso orçamento, mas eu sei que a gente pode ter políticas realmente que possam transformar a vida das pessoas sem faz de conta, sem maquiagem, uma política real. Né? E isso que a gente busca representar na Câmara um projeto de mudança, mas uma mudança que atinja a quem precisa e não só a fachada, né? Hoje a gente vê as pessoas falando, nossa, isso mudou, tá bonito, realmente. A frente está bonita, mas e o que está dentro, né? Como é o atendimento? Esse atendimento que a gente precisa olhar. Eu sou uma grande entusiasta dos conselhos de direitos, sou uma grande entusiasta dos conselhos de participação social, dos conselhos gestores da saúde, e eu acho que eles precisam funcionar realmente. E que as secretarias de saúde de todos os municípios ouçam as pessoas que mais precisam, que usam esse suporte. Porque não tá lá porque, eu só quero ficar na fila, não é isso. Eu acho importante isso que você está falando, porque muitas pessoas acreditam que você só pode participar de um conselho de saúde se você for da área da saúde, o que não é verdade. O usuário, aquele que frequenta aquele posto de saúde, sabe muito bem como é que funciona aquela unidade e como ela pode ajudar a melhorar ainda mais esse trabalho. E eu acho que a prefeitura poderia ajudar até na qualificação dessas pessoas, né? É que, na verdade, você precisa fazer um trabalho muito grande do Conselho Municipal de Saúde. Se o Conselho Municipal de Saúde entende a necessidade de ouvir também os conselhos gestores, aí sim você consegue fazer a transformação, porque você consegue levar a política para os municípios, para os bairros, esses bairros trazem os problemas, mas não é só trazer e esconder debaixo do tapete, é trazer, ouvir e solucionar. Né? Hoje a gente tem já os casos a gente sabe que tem os casos de perseguição aos funcionários públicos e a gente precisa sempre respeitar todas as pessoas como elas precisam ser respeitadas. Funcionário público que dá seu sangue todos os dias, todas as horas para atender a população, e a população que não vai lá só para brincar, que precisa do atendimento, tanto na saúde, na educação, em qualquer serviço que ela vai realmente buscar esse atendimento. E aí eu quero aproveitar e também tocar num ponto que infelizmente também é mais comum do que a gente gostaria que acontecesse, que muitos conselheiros acabam se tornando como agenciadores de consulta e depois tentam se lançar como candidatos a vereador, enfim, utilizar de forma política. Isso que é um direito da população. As pessoas têm que estar muito atentas também a esse tipo de comportamento, não? Sim, eu acho que eu sou sempre uma adepta da lista única e transparente em todos os lugares. Então deveria assim, você está marcando uma consulta, coloca uma lista no posto de saúde ou até mesmo na Secretaria de Saúde, para que todo mundo saiba, porque a gente tem um outro problema muito grande, são especialidades, né? Porque você tem um atendimento básico ali no primeiro momento, mas você é encaminhado para um especialista e às vezes demora 2 anos. Casos de pessoas que já faleceram e que não conseguiram atendimento. Minha mãe está esperando ortopedista já há uns 3 anos para fazer fisioterapia e não consegue. Então, essas questões a gente precisa olhar na ponta mesmo. E, claro, realmente tem sempre, em todos os lugares tem as pessoas que usam o poder que lhe é dado, porque quando você se torna um conselheiro, foi um poder a você delegado, né? Você foi votado por isso, então você representa um nicho da população, você é representante da comunidade, você é representante de sociedade civil, você é representante de uma organização, assim como eu já fui conselheira de saúde representando o Murran, mas você tem que saber o limite, não é para você realmente agenciar consultas, é para você melhorar o todo, não é o pontual, e sim o todo. Anália, vamos falar então especificamente desta candidatura coletiva ao Legislativo de São Vicente. A gente sabe que Câmara de Vereadores tem um papel muito importante em qualquer municipalidade, seja ela de pequeno, médio ou grande porte. Câmara de Vereadores tem que ser atuante, ela tem que ser o órgão independente que vai fiscalizar o Executivo e concordar com o Executivo quando aquela política proposta, ela de fato vai beneficiar a população. No que diz respeito a esta candidatura, é uma candidatura coletiva, você encabeça a chapa dessa candidatura, desta coletiva. A minha pergunta, a população de fato ela já está preparada, ou melhor, ela pode usar este exemplo de representação, de representatividade, para que de fato as demandas sejam de fato acolhidas, solicitadas e que de fato
a fiscalização de um poder legislativo, ele atue de fato como uma Câmara atuante, um vereador que vá até a população? Nós falamos assim, nossa construção ela é coletiva. Nossa construção, ela se dá a todo momento. E quando a gente fala de ser coletivo, a gente fala de ouvir muito. E ouvir aquele que mais precisa. Então, nossa proposta de mandato, ela se mantém desse mesmo jeito. De levar para os bairros e chamar a atenção para que as pessoas entendam que a Câmara é a Câmara do povo, é a casa do povo, né? E ela representa uma vontade. Não é porque você é eleito, e no meu caso, serei, já profetizando, uma co-vereadora, que eu tenho poder para mim, aí ele foi delegado a mim e eu sou a figura. Não, não é assim. Nós representamos, então estamos a serviço. Então, quando a gente quer essa construção coletiva, ela vem nisso, de a gente buscar que a população participe junto com a gente e se aproprie que é algo que é dela. Nós estamos na primeira cidade, na primeira vila do Brasil, nós estamos na primeira Câmara das Américas e nós precisamos fazer a mudança de dentro para fora, trazer as pessoas para dentro para realmente fazer a transformação da cidade. Quando você trouxe essa questão de trazer a população para dentro e de fato reconhecer aquela Casa de Leis Municipais como a Casa do Povo, a Câmara de Vereadores na cidade de São Vicente, ela reflete hoje a população de São Vicente? Você falou que falta uma vereadora mulher nesta Casa de Leis Municipal. Pois bem, na sua pluralidade da população de São Vicente, esta Câmara atual, ela reflete a população de São Vicente? Ela tem uma pequena representação, não reflete, não reflete. Nós temos hoje mais de 300 mil habitantes na cidade, e aí isso você não consegue ver representado. Nossa cidade já teve a maior favela em palafitas do Brasil. Hoje não é mais a maior favela de palafitas da América Latina, está na nossa região da Baixada Santista, que é o dique da Vila Gilda. Mas nós já tivemos ali a favela do México 70 em palafitas, que foi a maior do Brasil em um dado momento. E políticas habitacionais do próprio Partido dos Trabalhadores que diminuíram essa população, essa situação, né? O Minha Casa Minha Vida do governo federal que realmente fez a transformação e mudou um pouco da realidade da nossa cidade. E é isso, quando a gente fala de representação, essas pessoas não estão representadas na Câmara. Essa visão de trazer o bairro para o centro não está representada. Eu moro numa área, eu moro na área continental. A cidade de São Vicente, ela é ilha e continente. Eu moro no continente. Morando nesse continente, a gente fala assim, eu não vou para o centro, eu vou a São Vicente. Tá. Esse pertencimento à cidade ainda não existe. Então a gente quer fazer com que as pessoas entendam que somos uma única cidade. Uma única cidade com diversidade de pensamentos, diversidade de olhares, diversidade de cultura, rica em cultura, e que a gente precisa de fato olhar para cada um. Nós temos uma falha muito grande na inclusão social das nossas escolas. A gente, falando com um coletivo muito de 95% de professoras, a gente entende essa necessidade de olhar também para isso. Porque quando a gente fala da mulher conseguir deixar uma criança numa escola que tem um atendimento, ela tem que realmente sair de lá deixando esse atendimento. E representar essa população toda na Câmara Municipal é o que nós queremos. É isso que nós vamos buscar, a representatividade, o coletivo, a construção de uma forma diferente do que está todo mundo acostumado, mas uma forma boa, uma forma nova, uma forma que vai transformar a visão da vereança no município. Então vamos lá, vamos falar de como a ANAL, o teu coletivo, vai agir na Câmara de Vereadores, caso vocês sejam eleitas, na área da educação. Como é que vocês vão garantir essa creche de qualidade de período integral que permita que as mulheres que são trabalhadoras deixem suas crianças com segurança? Você sabe que o vereador ele tem o limite do legislar, fiscalizar e realmente buscar alternativas. E o buscar alternativas você tem uma experiência, nós temos uma experiência aí da dona Cida Grilo, que foi diretora de escola, que hoje tem 87 anos, nós temos uma supervisora de ensino junto com a gente no nosso coletivo, e é essa experiência, essa expertise que nós temos, que nós vamos de fato trazer para a população, trazer para a municipalidade em forma de projetos, anteprojeto de lei,
lei, projeto para apresentar para o município. Não é que a autoria é nossa, mas a gente entrega com bom grado se for realmente bom para a sociedade. E é isso que a gente quer, trazer, ouvir a população, ouvir as mães, ouvir os pais e fazer a mudança apresentando projetos para mudar realmente a realidade das pessoas. Anália, vamos falar de um outro tema que é muito pertinente nos dias de hoje e principalmente para quem é morador de uma cidade litorânea e que é cercada. Você falou ilha, continente, também morros e áreas verdes no entorno. Sim. Questão ambiental e mudanças climáticas, né? Como é que está essa questão na cidade de São Vicente? Como você avalia essa questão? E mais, trazendo para esse guarda-chuva de políticas públicas, como é que é a questão de acesso à água, saneamento básico e processo de recolhimento de esgoto e tratamento de esgoto? Olha, hoje a gente está até um pouco melhor do que já foi há um tempo atrás. Nós estamos vendo a Sabesp, que agora foi privatizada, infelizmente, mas fazendo um trabalho gigantesco. Do lado de casa estão construindo um reservatório gigante. Então a gente está no processo, os bairros todos estão sofrendo processo que no primeiro momento é ruim, né? Que aquele quebra-rua, passa saneamento, mas para fazer a parte do esgoto. Então a gente está com esse processo muito bom. Mas nós temos ainda muitas ocupações irregulares. E é isso que a gente quer conversar com as pessoas, que esse trabalho que é feito nos bairros regulares precisa chegar onde realmente que mais precisa, que é a coleta de esgoto com qualidade, a iluminação pública com qualidade, o transporte que hoje não atende a 100% da nossa população, precisa chegar com qualidade. Nós temos um transporte que quando você fala, vou levar pro centro da cidade, mas algumas pessoas precisam andar quase 1 quilômetro para pegar esse transporte, isso não é viável, então a gente precisa realmente mudar. Quando a gente fez o projeto para ter o ônibus municipal, e isso estava na audiência pública, o projeto aprovado, ele tinha ao longo de 5 anos uma modificação da malha de transporte, e hoje isso não aconteceu. Então a gente precisa rever. Por que a municipalidade aporta subsídio para uma transportadora que não nos oferece serviço como deveria e que não faz as mudanças como deveriam? Então essas questões que a gente precisa brigar, questionar e falar realmente. E só uma Câmara que fiscaliza de fato, o que hoje não acontece, tá? Hoje não acontece. Hoje está todo mundo muito junto, é muito silêncio, então só uma Câmara que fiscaliza de verdade é que a gente vai ter noção e da dificuldade que as pessoas passam. Né? Porque é tudo muito bonito, né? Quando a gente pinta uma cidade como a gente quer que as pessoas olhem, é uma coisa, mas aí está vivendo e morando, residindo no dia a dia, vivenciando o transporte, a saúde, a educação, é que realmente a gente vai ver como é difícil estar na nossa cidade de São Vicente. É uma cidade maravilhosa, gente. A gente mora numa cidade, temos praia. Só de ter praia ali o tempo inteiro, poder caminhar, eu não, porque eu moro muito longe, mas poder caminhar, poder ter essa facilidade de acesso a um bem público, né, que tentaram privatizar, mas é um bem público nosso, isso é maravilhoso. Então você tem essa área de lazer já aberta, porque na nossa cidade até a parte de lazer também é muito ruim. Então, eu já queria pegar por aí, como é que tá, vamos falar de políticas públicas para a juventude, enfim, para toda a população de São Vicente, com relação a lazer, esporte e cultura. Só para você entender, o Conselho de Cultura ficou inativo durante muitos e muitos anos. Então, você entende que se não tem um conselho, você não tem cultura na cidade. Eu não sei se vocês conhecem, nós tínhamos o maior espetáculo em areia de praia do mundo, do Guinness. Isso se perdeu, hoje a gente não tem mais. Porque, é caro, não vamos fazer. Então fazem reduzido ou fazem de uma forma com que não era. Quando a gente fala de trazer realmente, de preservar, é trazer para a centralidade a juventude. Nós temos um Céu das Artes em um bairro da minha região que está abandonado. E aí hoje a gestão deixa deteriorar para falar, olha, vamos reformar, e eu inaugurei novamente, porque está lá abandonado, praça de skate abandonada, criaram uma praça de skate na praia e na primeira final de semana estavam prendendo o jovem negro, a Guarda Civil Municipal. Então, para quem é a política pública? Para quem eu instalo um equipamento de esporte
para a comunidade. Então é realmente ter esse espaço, porque o que a gente hoje vê não temos praças públicas em todos os bairros, não temos mesmo, não temos acesso à cultura nos bairros, nós não vemos uma propagação muito maior como deveria ter, né? Nós tínhamos festivais de quadrilha muito lindos na nossa cidade, que também foram se perdendo com o tempo, mas essa preservação da nossa cultura, do nosso esporte, o futebol de várzea, isso ainda precisa resgatar e muito. Mas a gente só resgata isso quando a gente ouve as pessoas. Quando a gente traz para nós, traz para a centralidade da discussão o que as pessoas querem. Não é uma imposição, né? Eu vou ali colocar a praça ali, pronto, acabou. Não é essa imposição. A gente precisa ouvir aonde eu quero a praça. A praça atende a quem necessariamente precisa? Sim, a praça está na praia. Será que o pobre lá do que não México, tem nem acesso à mobilidade, como você está falando? não tem acesso à mobilidade, será que ele consegue chegar na praia para poder brincar de skate? Então essa é a situação. Será que ali consigo ter um campo de futebol mais próximo? Ou a gente precisa desocupar uma outra área para poder fazer essa questão de atender essa população? Será que a gente precisa jogar mais festivais para o entorno da nossa cidade, trazendo nos bairros as coisas que deveriam acontecer? Então tudo isso só se faz quando a gente tem uma Câmara de fato que discuta a cidade como tem que ser discutida, que fale sobre a lei de uso e ocupação de solos, que fale sobre o plano diretor, que entenda o que é isso e que leve de uma outra forma para a população. Né? Nós estamos numa cidade que hoje tem algumas indústrias, mas que a gente poderia ter um pouco mais, mas aí como buscar esse incentivo, tudo isso a gente precisa de muita conversa mesmo, e uma discussão trazendo a população para estar junto. Ultimamente a gente vem falando que São Vicente agrupa muito presídios. Infelizmente, né? Eu moro em frente a uma praça, que do outro lado da praça, uma rodovia e um presídio que foi planejado para ser feminino e que nos 45 do segundo tempo virou semiaberto masculino. Eu acho que tem que ter presídio em todos os lugares, mas eu acho que não dá para fazer isso sem conversar com a população como foi feito. Ou transformar esses lugares como depósitos de pessoas. Sim, não dá para transformar como depósito de pessoas, que é o que a gente mais vê em todos os lugares. Anália, a gente já está encaminhando para o final da nossa conversa aqui no TVT Cidades, passa muito rápido, e aí quando os assuntos eles são pertinentes, e aí o convidado, né, exatamente tenta de alguma forma exemplificar e falar daquilo que tem como proposta e pensa sobre essa questão, o tempo voa. Mas enfim, aqui no TVT Cidades a gente costuma fazer uma certa provocação para os candidatos e candidatas que vêm aqui. Pois bem, nós estamos agora no final, vai ter eleição, pleito municipal em todo o Brasil, e você se coloca através de um coletivo de mulheres em ação, à disposição da população de São Vicente, encabeçando uma chapa aí como candidata à vereança na cidade. Pois bem, vamos pensar que este coletivo tenha sucesso na sua caminhada, que a Anália é eleita vereadora na cidade pelo coletivo Mulheres em Ação. A partir de 1º de janeiro de 2025, caso a Anália seja eleita, qual o desafio ou quais principais propostas e medidas a serem adotadas e tomadas por esse mandato coletivo? 2 minutos. Nossa, que coisa, hein? É uma provocação. 4 anos em 2 minutos. Mas eu acho muito simples falar. Porque quando a gente pensa no coletivo, a gente pensa em ir pro bairro. Pensa em levar a ideia do coletivo Mulheres em Ação em todos os bairros. Trazer para discutir e fazer nas ruas, nas praças, nas avenidas, a discussão com a população. Fazer elas entenderem que elas deveriam estar na Câmara, assim como nós, que todas, sem exceção de nenhuma, pode estar onde quiser estar e fazer aquilo que deseja fazer. Então, nossa proposta é ouvir. Realmente ouvir, dar voz e dar vez às pessoas que nunca tiveram, e que isso vai fazer a diferença realmente, porque quando a gente fala de ouvir e de transformar, a gente fala muito em Paulo Freire, né? Então a gente traz essa pegada de construir coletivamente, construir ao longo do tempo, mas em dia 1º de janeiro, não que a gente está tomando posse, mas no dia 2 a gente estará na Câmara fazendo toda a preparação para que a gente possa abrir todos os bairros
bairros falando, olha, tá aqui o nosso coletivo, ligue pra gente, fale com a gente, vá nos conhecer, vá até a Câmara e vamos discutir juntos a melhoria para nossa cidade. Perfeito. Nália Silva, obrigado pela tua participação aqui no TVT Cidades. Sucesso na caminhada de vocês lá em São Vicente. A gente espera, quem sabe, poder te receber aqui no TVT Cidades em uma próxima oportunidade. Obrigado. Muito obrigada a vocês. Obrigada mesmo, viu, gente? Muito bom. Com a participação da Nália, a gente vai encerrando mais um TVT Cidades, que teve trabalhos técnicos aqui na mesa da Rádio Brasil Atual do Fábio Balbini. Na TVT a gente teve o Alexandre Seles, o Adilson Freitas, Guilherme Dias, Enzo Casemiro e também o Eduardo Quirino. Na produção, a Larissa Borer. Na apresentação, Cosmo Silva e eu, Rafael Garcia. Para você que nos acompanhou até agora, forte abraço e a gente retorna às 5 da tarde com mais uma edição do Jornal Brasil Atual e às 18, TVT Cidades. Até lá! Tchau!